A quaresma tem 5 domingos. Bom, o católico tem que guardar o domingo. E como é que guarda o domingo? É claro que, às vezes, é preciso fazer alguma coisa durante o domingo. Nosso Deus é um bom Pai, mas o domingo é um dia do descanso. Quando eu estou descansando domingo, eu estou fazendo isso para Deus. O domingo é o dia da gente ficar com a família, curtir a família. O domingo. Passa a semana toda trabalhando, vamos ficar junto com a família. Quando eu faço isso, eu estou fazendo para Deus, né? Claro que domingo eu preciso me divertir, dá para fazer também alguma coisa, um joguinho de bola, vamos ver os amigos, vamos conversar, isso Deus fica muito contente. Mas vai ficar muito melhor se você coroar esse dia do domingo com a Santa Missa. Vocês concordam comigo? Aí coroa, né? Você descansou, você passou o dia todo com a família, você brincou, encontrou com os amigos, você festou, você celebrou, Deus ficou contente porque esse dia do descanso é seu, é o dia do Senhor. Mas Ele vai ficar muito mais contente se você colocá-lo também nele. Eu vou me encontrar com Deus. Eu vou estar com Deus. E são 5 domingos durante esta quaresma, durante a quaresma. E na primeira quaresma, no primeiro domingo, nós vimos as tentações de Jesus. Ontem eu fiz questão de fazer uma reprise antes da minha homilia. As tentações de Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto e Jesus foi tentado pelo demônio. E o deserto é o lugar das tentações. Quando tiver a família passando por uma tentação, tiver no momento de deserto, quando a família, né, o casal está passando por um deserto, quando você está passando um deserto no trabalho, quando você passa um deserto, não se toma decisão. No deserto não se toma decisão. Porque no deserto não tem para onde ir. É esperar que o Espírito, o Espírito do Senhor nos acompanha, nos acompanha no deserto, deixar que o Espírito nos conduza, como fez com o Senhor Jesus, nos faça também, nos ajude a sair do deserto. Segundo domingo da quaresma, nós vimos a transfiguração. Jesus chamou Pedro, chamou Tiago e chamou também quem? João. 3. Dos 12 apóstolos, Jesus sempre chamava esses 3. Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, sai todo mundo. Fique aqui comigo, Pedro, Tiago e João. Quando ele estava lá no Getsemane, ele precisava ficar sozinho um pouco para orar. Venha comigo, venham, Pedro, Tiago e João. E assim também na transfiguração. Ele escolheu um monte, e nesse monte Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João. Então, esses lugares de transfiguração, a missa é o lugar máximo de transfiguração do Senhor Jesus na sua vida. Claro que a sua oração, a oração em família, toda essa iniciativa que acontece, a caridade que você faz, quando você ajuda, é Jesus. E Santa Fé se tornou um Monte Tabor. É um santuário. É um santuário. E quantos milagres vemos acontecer em Santa Fé? Quantos milagres acontecendo? Porque aqui é um santuário jubilar de Nossa Senhora do Desterro. Vocês aí sabem os inúmeros. A Rádio Desterro solta 24 horas, milagres e mais milagres, tudo aqui em Santa Fé. Né? A Lohana que está aí, fica postando quantos milagres acontecendo, tudo em Santa Fé. Quer dizer, essa transfiguração aqui acontece também. E ontem, o Evangelho queria dizer para nós o seguinte: olha, o nosso Deus não é vingativo.
O nosso Deus não é castigador. Tem gente que fala, aconteceu uma tragédia naquela família, foi castigo. Aconteceu tal coisa naquela casa, foi castigo de Deus. Olha, aconteceu isso, é castigo. E na missa de ontem eu fiz uma pergunta. E o pessoal achou que era uma pergunta muito difícil que eu fiz. Qual é o pai, qual é a mãe que quando a criança faz uma arte, vem cá, vou cortar a sua mão, e corta a mão de castigo? Vocês fariam isso com a criança? Ou qual é o pai com a mãe porque a criança fez uma arte, fez uma bagunça? Hoje você não vai almoçar, sai da mesa. Só nós vamos almoçar, você não. Tem algum pai aqui, alguma mãe que é capaz de fazer isso com o filho? Ninguém é capaz. E isso está na Bíblia também. Isso está na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o próprio Jesus disse, se vocês são maus, dão coisas boas para os seus filhos, imagine Deus. Imagine Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não vinga ninguém. Deus não faz isso para ninguém, né? E hoje, a primeira leitura é um milagre que aconteceu. Isso aconteceu, olha, há muitos anos antes de Jesus. E foi a cura de uma lepra. A cura de uma lepra. A lepra até há pouco tempo não tinha cura. A lepra não tinha cura, né? Uma vez numa paróquia, eu visitando os doentes, e eu descobri que naquela paróquia, porque é uma paróquia com 40 mil habitantes, e eu descobri, na visita aos doentes, que passei nas comunidades que tinha 7 leprosos. Aí eu fui procurar, peguei os nomes, fui lá na Secretaria da Saúde, conversei com o secretário, falei assim, padre, esses nomes não estão aqui, mas estão sendo atendidos para outro lugar. Falei, mas por que não aqui? Porque eles não querem se expor. Então eles vão para outras cidades. Porque se eles fizerem isso aqui, eles estão se expondo. Então pode ficar tranquilo, estão sendo atendidos sim. Então tá bom, é só isso. É isso que eu quero, porque eu tenho medo deles não estar sendo atendidos, para que eles sejam bem atendidos, porque é bom, é a minha preocupação de pastor, né? Ver como é que eles estão sendo atendidos. Mas se eu der uma palavra que estão sendo atendidos, então eu esqueci, não lembro mais deles. Então, na época de Jesus, a cura também era muito, nossa, era difícil. Agora, esse segundo livro dos Reis, esse fato aconteceu há mais de 500 anos de Jesus. E havia então um general do exército do rei da Síria, chamado Naamã, nossa, amado, estimado, de repente pegou lepra, ficou leproso. A empregada da esposa dele falou, olha, lá na minha terra tem um homem de Deus que cura a lepra. E diz aqui que ele partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa para dar para o homem de Deus. O homem de Deus não aceitou nada disso. No lugar que você vai pedir bênção, e nesse lugar você tem que pagar, vai embora. Não é de Deus. Onde é de Deus, não entra dinheiro. Não entra dinheiro. Então, vai embora. Não cobrou nada. Aí, ele foi lá, aí ao invés do homem de Deus, que é o Eliseu, ir lá conversar com o homem de Deus, conversar com o Naamã, ele mandou um empregado dele, fala para o Naamã, pular 7 vezes, deu uma tarefa para ele, pular 7 vezes no rio. E diz a Bíblia, no versículo 11, que Naamã ficou irritado. Ficou irritado. Espera um pouquinho, eu queria conversar com o homem de Deus, ele mandou um empregado dele. Depois mandou pular nesse rio. Lá na minha terra tem o rio Abana, tem o rio Farfar, tem os rios de Damasco. Agora me pulou. E diz então a Bíblia, no versículo 12, deu meia volta e partiu indignado. Aí um dos seus servos, versículo 13, se aproximaram dele e disseram, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo.
Então, Naamã desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Por que é que eu fiz questão de trabalhar hoje a primeira leitura nessa Santa Missa? Porque Santa Fé, Dom Carlos José colocou aqui como santuário jubilar de Nossa Senhora do Desterro, não é isso? Tem indulgência. Quer dizer, a pessoa que faz a tarefa, eu vou participar da missa em Santa Fé, ele tem indulgência. Ele tem indulgência. O Naamã escutou a empregada da esposa dele. Lá na minha terra tem um homem de Deus que cura a lepra. Ele foi lá e ficou curado. E agora, o Dom Carlos José diz, Santa Fé é santuário jubilar de Nossa Senhora do Desterro. E quem estiver me ouvindo, falou, eu vou lá. Eu vou lá e vou participar da missa lá. Quero participar da missa. Não precisa ser necessariamente no terceiro domingo. Não precisa ser necessariamente na quarta-feira, às 15, às 20 horas que nós temos novena. Uma missa. Pronto. E veio aqui, participou da missa. Pronto. Veio nessa intenção. Né? Não precisa mergulhar no rio 7 vezes. É vir aqui e participar da missa. Então, nós vamos pedir nessa Santa Missa que todos que aqui vierem, que possam realmente conseguirem, em nome do Senhor Jesus, a graça que tanto necessitam. E para terminar mesmo, eu quero dizer para vocês, aproveite bem o domingo, porque eu estou rezando a missa aqui dentro do cemitério, e aqui no cemitério tem muita gente que achava que não ia morrer, trabalhou de domingo a domingo, não descansou, não aproveitou, e está aqui. Né? Meu pai, ele tinha uma mania de guardar as camisas. Ele tinha camisa nova e ia guardando. Tinha camisa nova, foi guardando. E quando ele faleceu, tinha um monte de camisas. Está todo mundo usando a camisa. Né? Então agora eu já sei de uma coisa, eu vou usar. Né? Usa você a camisa nova, usa a calça nova, vai para a missa com o sapato novo, aproveite bem o domingo, aproveite bem a vida, ou senão, se você morrer, eu vou ser o primeiro a pedir, me arruma a camisa lá para eu usar para mim, tá bom? Eu não tenho medo de usar a camisa de quem morreu. Né? Vocês também não têm medo de usar a roupa nova de quem morreu, né? Eu estou dizendo tudo isso, estou exagerando, para quê? Para viver bem o domingo, o dia do Senhor. Vamos celebrar bem, viver bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.